com mais economia, agora foi divulgado há pouco o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, para agosto deste ano. A inflação oficial do país teve variação de 0,23% em agosto, após subir 0,12% em julho, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A Langani de volta para nos explicar, nos trazer a contextualização desse resultado. Mais cedo a gente falou com o economista Jason Vieira e, pelo menos segundo precificações de economistas ligados a ele e ele mesmo, acreditavam aí numa inflação de 0,28%. O resultado foi positivo, então. Então, ele foi positivo. A gente pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Então, ele veio abaixo do esperado. Então, estou olhando aí o copo mais cheio. Agora, acelerou em relação ao mês anterior, que foi 0,12%. As medidas de núcleos que procuram tirar os choques e ter um outro olhar sobre o índice, um olhar mais específico, também foram difusas, né? Por um lado, houve uma desaceleração da inflação de serviços. Então, isso foi uma ótima notícia. Por quê? Porque o Banco Central ele tem olhado atentamente a inflação de serviços, tem trazido preocupações para o Banco Central e essa inflação arrefeceu, perdeu força. Mas, por outro lado, Lívia, houve um aumento da inflação dos produtos industriais, que também estão bastante ligados à demanda. Por exemplo, o sabonete, o carro, a cadeira, o computador, tudo que passa por um processo industrial. Essa inflação, houve uma aceleração dela. O índice de difusão, que mede a porcentagem de itens com variação positiva, para ver o quanto que está espalhada essa inflação, também teve uma ligeira piora. Estava em 46%, ou seja, 46% no mês anterior dos itens tiveram alta de preço. Agora, 53% dos itens tiveram alta de preço, né? Então, mostra aí que esses itens tiveram uma variação superior a zero. Mas, de qualquer modo, nada que traga grandes preocupações e que mude a política de juros do Banco Central. É isso que eu ia te perguntar. Então, aquela previsão que o próprio Copom trouxe, o Boletim Focus, aliás, trouxe no começo da semana, de manutenção do juro em 11,75 até o final do ano, mantida, hein? Mantida, nada que traga grandes preocupações, até porque, como eu disse, né, a gente pode olhar esse indicador com o copo meio cheio, como com o copo meio vazio, mas nada que altere o rumo da política monetária do Banco Central. Tudo indica a próxima semana corte de meio ponto percentual, final do ano fechando em 11,75. Perfeito, Alangani. Quero ouvir o Cláudio Dantas também, porque eu quero saber se ele vê esse resultado como um copo meio cheio ou meio vazio. Dantas. Olívia, deixa eu dar o meu bom dia aí pro Alan, grande parceiro nosso aí. Estamos com saudade de você lá no Pingos, viu, Alan? Volta assim que possível. Olha só, o copo é meio cheio, meio vazio, só que a gente tem que olhar com a projeção a curto prazo, em função de outro tema que nós debatemos hoje aqui no Jornal da Manhã, que é a questão do arcabouço e o veto que Lula fez ali no texto, né? Veto que pode ser derrubado pelo Congresso. O Lira avisou que a chance de que esse veto seja derrubado é grande. E isso seria, sim, uma sinalização positiva para o mercado, porque a gente está falando de regra fiscal, de responsabilidade do governo com as contas públicas. Agora, se isso não acontecer, aí sim, aí o mercado pode responder de forma diferente. E essa expectativa, ela veio um pouco menor, né? A reação veio um pouco menor em relação à expectativa anterior, ela pode mudar. Então, a gente pode ter uma tendência de aceleração dessa inflação e isso acabar forçando o Banco Central a mudar sim, ou pelo menos a adotar uma postura mais conservadora na política monetária. Ô Cláudio, o professor Pastore concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo nessa semana. Mais cedo a gente falou até com o Jason Vieira sobre esse assunto, de que o crescimento, o PIB recente, foi um crescimento irreal porque o governo está gastando mais e sustentando esse crescimento. Ao contrário, claro, o agro ainda tem um papel preponderante, mas que o governo teria um papel maior em relação a isso. Há algum ruído sobre essas declarações aí em Brasília? Olha, é questão de, vamos dizer assim, de crescimento do PIB, eu acho que o governo ainda não conseguiu interferir efetivamente porque está faltando dinheiro para investir. A gente só vai ter um impacto efetivo disso quando começarmos a ter obras e é preciso um investimento privado, já que o dinheiro público é escasso.
Essas medidas paliativas do governo, inclusive com decisões aí, com a história do desenrola, claro que isso tem efeito econômico porque libera a ficha das pessoas para comprarem, para refinanciarem e tal, mas isso tem um efeito prático muito curto, né? Então, efetivamente, a gente tem que aguardar. O que realmente está chamando a atenção é o compromisso do governo com a meta fiscal. Por isso, é tão importante a gente estar discutindo essa projeção de inflação, porque se o governo quiser gastar mais ou insistir em gastar mais, e aí o alerta do Celso Pastore, a reação do mercado ela vai vir e vai ser danosa, porque aí essa expectativa de reduzir a Selic, poder ampliar a oferta de crédito para mover a economia, ela se modifica, né? Por isso que é tão importante essa derrubada, a necessária derrubada do veto que foi apresentado por Lula ao arcabouço fiscal, porque ele queria ter mais margem para gastar, mas não pode.